Sabe, a nossa conexão com Deus, como é que ela acontece de verdade? Muita gente acha que é algo meio abstrato, né? Mas não é. É uma comunhão real, super dinâmica, que o próprio Espírito Santo inicia e sustenta. Então, nessa nossa análise de hoje, baseada na lição 12, a gente vai mergulhar fundo em como essa jornada de despertar, de comunicação e de transformação acontece bem aqui dentro da gente. E olha só, bem no centro de tudo isso, a gente encontra essa promessa, que é poderosíssima. Romanos 8, versículo 16. Isso aqui não é só um versículo, sabe? É tipo uma confirmação interna, um testemunho direto lá no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É a partir desse ponto que o jogo vira. Vamos entender direitinho como isso funciona. Ok, então por onde essa jornada toda começa, né? O ponto de partida é um momento super crucial. É o despertar da vida espiritual. É a primeira obra, a obra fundamental que o Espírito Santo faz na vida da gente. Bem, antes do Espírito Santo agir, a Bíblia usa uma palavra bem forte para descrever o nosso espírito, o espírito humano. A palavra é morto. E calma, isso não quer dizer que ele não existia, tá? Significa que ele estava completamente separado da sua fonte de vida, que é Deus. Pensa numa desconexão total. Era isso. E essa transformação toda acontece basicamente em 3 passos bem claros. Primeiro, o Espírito Santo vem e nos convence. Ele desperta a nossa consciência, sabe? Para a realidade do pecado, da justiça. Aí, num segundo momento, através da palavra, ele gera fé no nosso coração. E o ponto alto, o clímax de tudo, é a regeneração. É o famoso novo nascimento, que finalmente nos reconecta com Deus. Tá, mas o que é essa tal de regeneração, afinal? É importante entender que não é só uma reforminha por fora, uma mudança de hábitos. Não, é muito mais profundo. É uma recriação completa. Uma transformação que começa lá dentro e vem para fora. O espírito, que antes estava separado de Deus, agora ele é vivificado. É literalmente nascer de novo. E, gente, a mudança é radical. É o dia e a noite. Olha só a comparação. Para a pessoa que ainda não passou por isso, que a Bíblia chama de homem natural, as coisas do Espírito de Deus parecem loucura, não faz sentido. Mas para o homem espiritual, que teve a mente renovada, aí surge um entendimento novo, uma capacidade que não existia antes, a de ser guiado pelo próprio Deus. Então, com o Espírito agora vivo, a jornada entra numa fase completamente nova. Depois que essa conexão é restabelecida, o Espírito Santo abre, um canal de comunicação direto entre a gente e Deus. E é aqui que a gente volta para aquela promessa central que vimos no começo. A primeira grande comunicação que a gente recebe é esse testemunho, o Espírito de Deus falando direto com o nosso espírito. E não é uma sugestão, não é um talvez, é uma convicção profunda, inabalável, de que agora a gente pertence à família de Deus. Essa comunicação muda completamente o nosso status, a nossa posição. A gente deixa para trás o que a Bíblia chama de espírito de escravidão, aquele que vive com medo, sabe? E em troca, a gente recebe o espírito de adoção. E é isso que nos dá a confiança, a ousadia incrível de chamar Deus de Abba, Pai. Que é uma expressão em aramaico super íntima, cheia de carinho, é como se chamar de papai. E o mais legal é que essa comunicação direta não é uma via de mão única. Não é só a gente recebendo. O Espírito Santo também age através de nós, intercedendo. Sabe aqueles momentos em que a gente está tão angustiado, tão confuso, que nem sabe o que falar para Deus? Pois é aí que ele entra, nos ajudando, expressando súplicas que vêm de um lugar muito mais profundo do que a nossa mente consegue entender. Mas, veja bem, essa comunhão toda não é o ponto final. Ela é o começo de algo. Ela nos leva a um caminho de crescimento, de edificação e, no final das contas, de fruto. É a trilha para a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala de uma forma muito poderosa de edificação espiritual, a oração em línguas. Ele explica que, quando alguém ora dessa forma, é o espírito da pessoa que está se comunicando direto com Deus. A mente, o nosso lado racional, pode até ficar de fora, sem entender, mas a comunicação espiritual, essa é perfeita. E essa é a chave da questão. A edificação espiritual pode acontecer direto no nosso espírito, sem precisar passar pelo filtro do nosso intelecto. É como um fortalecimento interior, sabe? Uma recarga espiritual que acontece no nível mais profundo de quem nós somos. Beleza,
Comunhão, testemunho, edificação. Mas para que tudo isso? Qual é o resultado final? O resultado é a produção do fruto do Espírito. Isso não é só um efeito colateral, não. É o grande objetivo. É a prova visível de uma vida que está caminhando em total sintonia com Deus. E olha ele aí. É bem interessante notar que a Bíblia fala de fruto no singular e não frutos. É como se fosse uma coisa só com 9 sabores, 9 características. Vamos lá. Amor, gozo, que é aquela alegria profunda, paz, longanimidade, que é a paciência estendida, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. Tudo isso junto forma o caráter de Cristo crescendo na vida da gente. Bom, para a gente ir fechando, vamos amarrar todas essas pontas. Afinal de contas, qual é a essência, o propósito final dessa jornada toda de comunhão com o Espírito? Gente, esse versículo aqui é de uma profundidade que... Nossa, ele resume o destino final da nossa caminhada. A comunhão com Deus nos leva para uma união tão, mas tão íntima que a Bíblia chega a dizer que a gente se torna um mesmo espírito com o Senhor. Pensa nisso, é a restauração completa, total, daquela conexão que a gente tinha perdido. E por que tudo isso? A gente não pode nunca, jamais, perder o foco do porquê, sabe? Desde aquele primeiro clique na consciência até o fruto aparecer no nosso caráter, cada passinho da obra do Espírito Santo tem um alvo final, super claro e definido, apontar para Jesus. É tudo para glorificar a Cristo, na nossa vida e através da nossa vida. E tudo isso, claro, nos deixa com uma pergunta que é para hoje, para agora. Depois de entender essa jornada incrível, a questão que fica é como que a gente, na prática, no dia a dia, consegue viver e andar no Espírito? Como é que se cultiva essa comunhão de forma ativa e se permite que essa transformação continue acontecendo dentro da gente? Fica aí a reflexão.